Pessoal, aqui é o professor Martins e vamos à nossa criptoanálise do dia 15 de junho de 2023. Bom, pessoal, né, aguardando aqui a nossa festa junina, né, o nosso arraial cripto. E não é que ele veio? Talvez não tenha vindo, né, como as pessoas esperassem, ou como a gente tinha observado que aconteceria, mas ele veio. Então, o conjunto das coisas, pessoal, é que há um problema, porque as pessoas acham que assim, né? Anteontem veio o dado da inflação dos Estados Unidos, né, do CPI, que é um dado de inflação por determinadas métricas, né? Esse dado, o núcleo não caiu. O núcleo continua vindo aquecido. E isso já não é de agora. O que caiu foi os preços que influenciam nesse índice, que são sazonais, custo de energia, alguns outros itens. Mas veja, o que caiu foram esses custos sazonais, principalmente custo em relação a combustíveis, petróleo, que caiu bastante nos Estados Unidos. Mas veja, um dado só, né? Quando eu levantei essa possibilidade no último vídeo e coloquei lá, né, o que iria acontecer nesses dias. Então, dia 13, o dia do CPI, e dia 14, o dia da reunião do FED. Então, no dia 13, veio o CPI, ok. Ele não mostrou nada que pudesse já criar uma situação de gatilho para, né, correção do mercado, porque é isso que estava todo mundo esperando que acontecesse, não aconteceu. Então a inflação lá no índice cheio caiu, mas o núcleo veio dentro do esperado, ou seja, ainda aquecido. Vamos deixar bem claro isso. Então foi um dado assim morno, né? Que não causou impacto, não teve correção, as ações, né, até subiram, mas estava lá o índice. Ou seja, há uma situação colocada ali que não mudou, né, que é o núcleo da inflação. E se a gente olhar para os dados de inflação, para os dados das semanas anteriores, é isso que é muito difícil. A pessoa, às vezes, para acompanhar e para manter a lógica do raciocínio, e isso eu recomendo para vocês, vocês têm que manter daqui até a próxima reunião do FED, você tem que anotar. Então, por exemplo, veio o PCI lá, né, que é um outro índice de inflação, com aumento. E é um índice importante aqui. Ele veio com aumento. E ele veio acima da expectativa. Só que simplesmente as pessoas apagaram aquele índice. Como se ele não existisse. Né? Como se o CPI, que não é o principal índice observado, valesse mais que aquele outro que veio antes. E eu acho que o Powell é que, assim, pessoal, eu até recomendaria que vocês assistissem a fala dele, que tem sempre depois desses aumentos de juros, né? Geralmente ele divulga às 3 da tarde, às 3h30 ele vai lá e fala. É uma pena que está em inglês. Mas aí depois vocês podem ver se tem algum local que faz a tradução. Porque assim, gente, ele deixou bem claro, ele falou, olha, a nossa análise de dados, né, nós somos data dependente. É isso que ele está dizendo, né? A gente precisa analisar os dados para tomar decisões. Mas não é um dado, né? É um conjunto de dados. Então, se vocês imaginarem que, né, teve essa reunião, então ele zerou agora, né? Tomou essa decisão e agora você tem aí todo esse período de tempo até a próxima, onde vai ser tomada uma nova decisão. Então, tudo que acontecer vai ser um dado que vai ser importante. Não é um dado só, são vários. E eu estou dizendo isso porque, apesar da gente, né, então olhar que, o CPI não veio lá aquilo que se esperava, então não vai dar impacto, mas você ainda tinha uma brecha ali para acontecer algo, que era a minha aposta. Né? Até coloquei isso, publiquei aí no canal. Né? A minha aposta é que o Fed vai, né, subir os juros. Errei. Né? Ele não subiu os juros. Mas, ao mesmo tempo, ele também não pausou. Como
né? Estava lá previsto pelos analistas. Ele deu, né, uma parada temporária, isso que eles colocaram lá. Foi uma parada. Até eles usaram o termo, né? Tiraram, logo depois que subiu, eles colocaram lá, tiraram o termo pause pro termo skip, né? Então, veja, pessoal, por mais que... E assim, gente, tinha analista já sabendo que na próxima reunião do Fed já estava previsto lá que a maior parte dos analistas estavam achando que ia subir de novo. Então, assim, não foi segredo isso. O que aconteceu é que existia uma falsa expectativa, essa sim falsa, de que as taxas iriam cair agora. E isso é falso, isso foi mentiroso, foi manipulação. É ridículo que aconteceu isso e ninguém mais fala no assunto. Como se não tivesse existido. Isso que eu acho interessante. As pessoas foram enganadas, 6 meses sendo enganadas sobre isso, com os dados dizendo que não era bem assim. E aí não aconteceu e ninguém mais fala sobre isso. É como se não tivesse existido. Entendeu? Ó, você foi enganado, você perdeu dinheiro e não tem nada a ver com isso. É engraçado essas coisas. Eu acho muito estranho isso. Porque de repente não existe mais esse assunto. Morreu, acabou, né? Não existe. Ninguém foi enganado. Ninguém, né, foi manipulado a entrar nesse mercado, né? Com a suspeita de que não iriam cair os juros em junho. Mas, beleza. Né? É aquilo. Tem uma lógica também nisso, né, pessoal? É uma discussão muito grande que se coloca, né? Até que ponto um adulto capaz, ele tem que ser protegido. Né? É uma discussão até em relação a fake news. Né? Se o cara tá lá e ele pega uma informação falsa e ele acredita naquilo e ele se dá mal com aquilo, até que ponto isso não é problema dele? Né? Se tem uma questão libertária, é o seguinte, ó, problema teu, aprende aí, né? A não ser trouxa, na próxima você levanta e se vira. Só que aí também tem uma outra questão libertária nesse assunto, que é a questão do princípio da não agressão, meu caro. Que é a questão ética. Né? Você não pode permitir esse nível de agressão. Porque a partir do momento que uma pessoa está sendo enganada, e isso está sendo permitido, essa pessoa está tendo prejuízo. Né? Mas é claro, essa discussão é válida, ela existe, ela está aí. Não estou aqui para tirar a discussão, nem para tirar o direito das pessoas serem otárias. Você tem o direito de ser otário, fique feliz, calma, fique contente. Ser otário é uma coisa básica. Nasceu no Brasil, nasceu para ser otário. Então tá na genética, tá? Fique calmo, ninguém vai tirar seu direito. Nem o político vai tirar, pelo contrário. Ele quer manter. Mas aí, galera, o que eu penso é o seguinte. As coisas todas estavam caminhando para essa situação de que a resposta do Fed tinha que haver uma resposta. Né? Tá, não houve aumento de juros. Eu fiquei lá naquela porcentagem lá dos 5% que acreditava que o Fed ia bancar, ia tacar o aumento de juros, ia fazer essa galera chorar embaixo da cama, coberto, porque é mais quentinho. O Fed não faz isso. Só que ao mesmo tempo, né, essa galera achou que então é o seguinte, o Fed ia falar pause e pronto, ia ser rojão, festa e rally até o céu, né? E monta no foguetinho e olha lá, uhul, e vamos embora, e vai enganando a galera mais um pouco, vai fazendo uma bolha aumentar e mais um pouco. Não foi bem isso, né? Porque aí o Fed não aumentou, mas também disse, ó, peraí, eu não tô aumentando, só que a coisa não tá bonita assim não, meu cara. Vocês não vêm aqui falar que tá tudo resolvido, não. Ainda tem inflação, essa inflação é persistente porque é do núcleo. Nós temos que chegar até a meta. Ai, desculpa, gente, tô meio gripado. Nós temos que chegar até a meta. Então, assim, galera, isso demora. Em 2023, voltou. Gente, já é a quarta, quinta reunião que eu tô vendo o cara ter que falar, mas falar assim,
pegando assim, tipo, apontando o dedo na cara da pessoa e falar assim, nós não vamos abaixar os juros em 2023. Parece que assim, sabe, há uma burrice estabelecida ou uma má fé. Eu acho que sempre é má fé. Não tem burrice nesse meio, né? Repórter que está ali para entrevistar o presidente do Banco Central não tem burrice ali. Tem psicopatia. Psicopatia tem muita. A burrice não. Aí o cara repetiu. Esse ano não tem conversa. Né? E, gente, aí saiu lá o dot plot com os votos lá do pessoal, né? Dos membros do FONC, do conselho aí. E eles disseram que, ó, vai ter aumento. Não teve agora, mas vai ter. E a maioria diz que pelo menos mais 2 aumentos. Não teve agora, mas vai ter mais 2. Né? E que a expectativa da taxa terminal do ciclo de aumento é 5,6. Né? Agora está em torno de 5 a 5,25. Né? Então tem sempre essa margem. Então vai subir mais 1, seria de 5,25 a 5,5. E tem mais essa janela então do 5,5 ao 5,75, que chegaria então em mais possíveis 2 aumentos. Ei, tô com a tosse aqui, vai ficar no meio da gravação, desculpem. Mas assim, pessoal. Então, essa foi a resposta que o Fed deu, que não foi a que eu esperava. Tá? Teve até repórter que já falou assim, tá, mas se você tem que aumentar, porque você já aumenta logo. Teve até repórter que perguntou isso e eu achei até legal a pergunta. Você tem que aumentar, aumenta logo. Mas também a resposta foi interessante, que ele falou, olha, a gente, né, já aumentou, a gente veio no ciclo de aumentar rápido, aumentar bastante, fomos reduzindo, e agora vamos reduzir um pouco mais o ímpeto. Então vamos espalhar um pouco o aumento agora. Então para esse ano, galera, né, o tal do dot plot lá, tá dizendo que esse ano não tem conversa de abaixar. Né? E não tem conversa mais de pausar. Tá? É para esse ano. Então assim, essa conversa mole de abaixar, que até agora o Fed nunca falou sobre isso para esse ano, e eles continuam insistindo, não existe, não existiu, e foi manipulação até agora quem falou sobre isso. Segunda coisa, a pausa. Aí, como eles viram que não ia baixar, eles entraram nessa da pausa. Né? Aí mudou a conversa rapidinho, né, para justificar a pausa, e pronto, a pausa ia resolver. Não veio a pausa, né? Quer dizer, veio uma pausa temporária, porque eles achavam que ia pausar e a pausa ia ser, então, indicação da taxa terminal. E logo depois da pausa, eles iam começar a fazer todo um processo de manipulação, de mídia, para tentar forçar o Fed a baixar. Né, ainda esse ano. Só que agora eles se deram mal, porque não é pausa definitiva, então não é taxa terminal. A taxa terminal especificada ela está acima do que está agora, logo então tem aumentos previstos pela frente. E daí que então o jogo mudou. Né? O jogo mudou, as coisas estão colocadas de uma outra maneira. E assim, pessoal, as bolsas estão lá nos Estados Unidos, batendo recorde, não sei o quê. Aquele bando de picareta, manipulador, botando dinheiro naquelas porcarias daquelas ações lá de tecnologia que não valem aquilo, gente. Entendeu? Não valem aquilo. Não tem retorno, não tem produtividade a ponto de aquilo gerar recursos, assim, do jeito que eles estão achando, num curto prazo de tempo. Tá muito mais modinha, né? Então, assim, galera, eu acho que, tá, pessoal? Veio, a coisa colocou o pé no chão. Tô gravando de madrugada isso. Uma linha lógica, tá, pessoal? Que eu não tenho visto aqui. Mas a linha lógica que eu vejo aqui, talvez nós tenhamos alguma correção nos mercados de ação para um ajuste de temperatura e das coisas. É o que eu vejo. Pode ser que não amanhã, não depois, mas, né? Segunda-feira, talvez. Não sei, mas algum ajuste parece que vem na temperatura da coisa.
Até porque hoje as taxas, né, de ontem para hoje as taxas subiram, né? O DXY agora está subindo um pouquinho de madrugada, mas não chegou, está abaixo de 103. Olha, eu tossindo de novo. Abaixo de 103 e vamos ver amanhã, tá? Não. Eu acredito ainda que vai dar uma corrigida, tá? Uma ajustada aí, porque tá muito lá em cima. Não foi um gatilho para derrubar, né? Mas foi já uma sinalização do Fed dizendo, olha, nós não vamos parar de aumentar ainda, tem mais 2 taxas para aumentar, pelo menos mais 2 aumentos. Né? Então eu acho que isso é importante para, né, a gente ver que a coisa, essas manipulações, tá, pessoal? Eles jogam muito pesado. E essa mídia toda que ganha e vive em torno disso e recebe dessas empresas, dessas corretoras, desses investidores, né? Eles são um todo. Você tem que assistir aquele filme lá, Grande Aposta, para você entender como é que as coisas funcionam meio juntas, assim. Todos esses filmes, o Hero lá, Os Mais Perto da Sala, o Grande Aposta, o filme do Madoff, todos esses filmes eles mostram para vocês como esses picaretas, esses bandidos, são bandidos. Eles atuam conjuntamente. Eles estão todos interligados. Então eles estão trabalhando ali, eles têm uma sinergia no trabalho. Na hora que quebra, todo mundo tira a mão e fala, não tem nada a ver com isso. Mas eles estão ali. Assistam esses filmes e vejam como é que tem uma correlação. Aí, por exemplo, aqui. Não. Então o Fed já lá no dot plot dele já viu que não tem assim, possibilidade de recessão esse ano. Né? Ele até aumentou a projeção de crescimento, reduziu lá, né? Eu não lembro se reduziu ou aumentou um pouquinho a de desemprego, mas ainda dentro da faixa de, né, de superempregabilidade lá, de pleno emprego para esse ano. Tá? Então, assim, não tem risco. Aí vem aqui a Bloomberg, né, pessoal, que é uma empresa, né, que vive de grana, e já coloca na capa aqui: comerciantes de títulos aumentam as apostas de que o Fed levará a economia dos Estados Unidos à recessão. Entendeu? Então, assim, não deram o nosso doce hoje, agora a gente vem aqui e chora. É isso. A gente vem aqui e cria tumulto, né? Porque é isso que eles querem grana. Então, pessoal, eu acho que assim, pé no chão, tá? Eu ainda penso que estamos no bear market. Ainda penso que, seja que, até por essa situação aqui, tá? Até por essa situação, vamos dizer que o Fed está errado, então. E que nós vamos chegar lá no final do ano com, né, os dados de desemprego aumentando, os lucros das empresas caindo, o PIB caindo nos Estados Unidos, e a gente chegue lá realmente numa recessão. Tá? Vamos dizer que isso aconteça. Então, para quem está esperando, né, uma correção vigorosa no mercado, essa vai ser a chance. Agora vamos dizer que não, né? Que só dê aí uma ajustada, uma redução na atividade econômica, mas aquilo que o Fed chama de soft landing, né? O pouso suave. Nesse caso, os aumentos de juros vão provocar aí um ajuste de, né, uma precificação. E essa precificação talvez provoque uma correção no mercado de ações, que não seja a capitulação que ocorreria no caso de recessão, mas que provoque a baixa no preço das criptos. Uma baixa que já está acontecendo. Né? Agora, tá, pessoal, à noite, olhando aqui na CNBC, que eu gosto de olhar principalmente para ver como é que tá o ânimo na Ásia, né? Que a Ásia já está de dia, então eles estão funcionando já a partir dos dados de ontem. E assim, bolsas estão lá no verde, né? Só a bolsa da Coreia que está um pouquinho caindo.
Xangai, Hong Kong, né? Austrália e Japão estão beleza. Então assim, tá, pessoal? Nenhum efeito aqui até agora, nenhum efeito de correção, nada, né? Ontem a bolsa do Japão bateu recorde e agora eles estão subindo de novo. Então assim, tá tudo bem para eles. Ah, não tem nada acontecendo aqui. Em relação à China, né, eles estão com algum desaquecimento lá, tá com dificuldade de jovem conseguir trabalho, pelo jeito, e eles começaram a cortar a taxa de juros para fazer, né, um incentivo na economia, e tem lá outras questões lá também em relação à crise imobiliária e tal, que eu assim não tenho interesse em me aprofundar, tá? Voltei a tossir, desculpe. Mas assim, pessoal, claro que é importante, né? A China tá saudável, mas de qualquer maneira, tá? Eles têm uma gestão central lá e eles acabam criando os incentivos para a coisa, né, girar. Então isso aí é uma coisa que eles têm lá o potencial para fazer, né? Não que vá, como num país do mundo ocidental, ter alguns problemas como nós temos. Eu acho que lá a coisa é muito controlada para os problemas se ampliarem, tá? Mas claro, eu estou fazendo uma visão aqui de fora, né? A gente não tem dados objetivos sobre China para poder estar avaliando, né? É muito fechado, coisa lá muito complicada. Em relação aqui, aí voltando ao Fed, que é mais importante para a gente, né? Aí aqui uma notícia aqui da CNBC que eu achei interessante, que fala que manteve, né? Porque o gráfico de pontos indicou as altas a seguir. E aqui ele fala da questão, né, do impacto cumulativo dos aumentos. Que ele fala, olha, então a gente não deu agora, mas vai dar depois, né? Então acho que foi a saída que eles encontraram, né, para não dar uma carga agora, né? Acharam melhor dar um tempo. E foi prudente, tá, pessoal? Mas assim como o repórter perguntou para eles por que já não faz uma vez, eu também acho que às vezes é melhor você já dar o veneno de uma vez, né? Ou o remédio amargo, melhor, né? Que a dose entre o veneno e o remédio é a quantidade, né? Então se você já dá um remédio amargo agora, talvez fosse melhor, até para provocar uma recuperação mais rápida. Quanto mais rápido você ajusta a economia, mais rápido você recupera também. Se você vai prolongando muito tempo esse processo, né, esse impasse, então o ajuste não acontece, né, porque aí fica o mercado lá, né, no cabo de guerra, né, forçando a coisa a chegar num patamar que não é sustentável e, mais ao mesmo tempo, aquilo não desmonta, né, todo esse processo de bolha. Essa situação vai caminhando, né? Porque a bolha acaba alimentando a inflação, né? É uma coisa complexa isso. Mas vamos ver o que vai acontecer, tá? E aí, claro, né, pessoal? Eu estou mostrando aqui, não é exatamente a situação que eu esperava. Eu imaginava talvez uma capitulação mesmo se o Fed subisse as taxas agora. E aí viesse com o dot plot daquele, então, aí pronto. Aí tá bonita a coisa. Mas a gente teve uma queda aí, tá? Uma correção. Essa queda aí, ela, né, jogou o Bitcoin lá para 25 mil raso. Tem várias outras coisas acontecendo em relação, além disso, né? Tem toda aí a guerra da SEC contra a Binance, contra a Coinbase. Então a coisa tá grande, tá? Não tem... Parece que todos os recursos da Binance dos Estados Unidos estão bloqueados. Gente, aí deu problema também na TUSD lá, que era a nova stablecoin que a Binance estava utilizando. A empresa uma empresa coligada lá pediu falência e já pararam de mintar o TUSD e a Binance já parou de utilizar ele gratuitamente, ele já fez depeg, ele perdeu o valor. Então assim, a coisa não tá muito bonita, tá, pessoal? A Binance tá aí, né? Tocando aí o barco dela do jeito que ela consegue, né? Mas ela tá aí com essas coisas evidentes. Então, assim, o mercado tá meio sem força para dar aquela subida, pelo jeito, né?
E contrariando, então, as bolsas que permanecerem alta, né? Depois do resultado da reunião do Fed, apesar, né, das consequências ali, o Bitcoin corrigiu. Então teve uma correção. Parece que vai ter mais, tá? Mas algum pessoal aí que faz mais leitura percebe nos gráficos aí que pode ter mais correção. E assim, galera, eu acho que stablecoin, tá, pessoal? Cuidado com as stablecoins aí. Tá difícil, viu? Você acreditar em qualquer uma delas. Acho que não tá momento mais, já tinha falado isso, para subir recurso para o mundo cripto. O dólar caiu, Brasil tá 4,80, claro, você vai subir, vai ficar mais, não é mais real, quer dizer, quanto, né, o teu real vai comprar mais stablecoin, ou mais, se você vai comprar direto a cripto, vai comprar mais. É uma vantagem. Mas é aquilo, né, galera? Não sei se é o momento de pôr dinheiro lá, tá? Eu não colocaria. Acho um risco subir dinheiro para Binance, tá, pessoal? Acho um risco. Não subiria. E não deixaria dinheiro lá, né? Acho melhor você deixar na carteira fria e tal, porque é meio arriscado, tá, pessoal? Tá muito arriscado a coisa, não sabe o que vai acontecer. Você vai processar a Binance aonde? Você não tem sede de lugar nenhum no mundo. Seu dinheiro foi. Em relação ao Brasil, né, pessoal? Saiu regulamentação hoje, tá? O Banco Central aí, o marco das criptos, né? O Banco Central, essa regulamentação, ele vai ser o responsável, né, por regular as licenças para as exchanges, tá, gente? E ficou dividido em duas partes, né? Então ficou uma parte para o Banco Central, funcionamento das empresas, das exchanges, né, da atividade delas, e para a Comissão de Valores Mobiliários ficou a parte que diz respeito a essa questão de decidir, né, o que é o valor mobiliário e que deva então seguir, né, as leis nacionais sobre valores mobiliários para poderem serem vendidas nas corretoras brasileiras. Essa é uma questão importante, pessoal, porque ela leva ao que está acontecendo nos Estados Unidos agora. Então, geralmente o que acontece nos Estados Unidos acaba influenciando o Brasil. E a gente sabe que tá uma discussão lá que a SEC, né, uma das brigas da SEC com a Coinbase e com a Binance é que ela está oferecendo valores imobiliários que são ilegais. Dentre eles, ADA, Cardano, Solana, Matic. Então vejo que são, né, e BNB. Então são criptos de primeira linha, né, aquelas que a gente até chama de blue chips. Estão entre as 10 maiores. Não há, tá, gente, nessa ação da SEC, ela não questiona o Ethereum, tá, e nem o Bitcoin. Então, já é um certo consenso de que o Ethereum ele figura como um commodity, tá? Então ele não é um valor mobiliário. Já em relação ao Ethereum, né, a SEC não se pronuncia. Até o presidente da SEC foi no Congresso e foi questionado sobre isso e ele, não posso me posicionar. Não se posicionou. Os congressistas ficaram enchendo o saco dele lá e ele não se posicionou. Principalmente aqueles congressistas que são financiados, escutem bem, por essas empresas Bitcoiner maximalistas. Tá? Então tem congressista lá que é financiado, recebe dinheiro para isso e eles não têm problema de falar não, porque lá o lobby é permitido. Então o cara recebe grana e ele vai lá e defende a ideia e acabou. Então você compra o seu congressista nos Estados Unidos. Tá? Não que não tenha isso no Brasil, só que lá é legalizado. E lá você sabe quem está comprando quem. Né? Eu acho que não sei, tá? Isso pra mim, gente, essa privatização do Congresso, entendeu? Ela me soa muito estranha.
Então basta você ter poder econômico, né? Que você chega lá e compra os seus congressistas e eles vão lá defender a tua ideia. Entendeu? Principalmente numa coisa assim que mexe com muito dinheiro, é bem complicado, né? O que isso pode provocar. E uma das coisas que eu acho que é mais complicado de tudo isso é que os maxi, essas bestas humanas, esses diabos na Terra, eles querem que somente o Bitcoin seja considerado commodity. Tá, e se eu criar agora aqui uma coisa igualzinho o Bitcoin, ou pegar lá o Bitcoin Cash, que é uma cópia, né? Não. Aquele lá não é commodity. Ah, mas não é Proof of Work, não é descentralizado, não sei o que. Não. Só o Bitcoin. Então, assim, sabe? É uma coisa meio forçada isso. Né? Porque, assim, você tem que ter uma definição clara do que é commodity. A commodity é isso. Beleza, então outras podem se habilitar nessa modalidade e concorrer livremente com o Bitcoin, ou não. Ou eu estou falando com quem aqui, né? Porque assim, isso me cheira muito mal, porque parece que assim, eu tô, né? São pessoas, principalmente anarco-vigarista. Anarco-vigarista, ele acha que ele é a favor da liberdade. Mas quando é Bitcoin, é só Bitcoin. Aí eu pergunto assim, como assim? Não tem lógica. É porque essas pessoas não têm lógica. Eles só são fanáticos que usam a estética, apropriam-se de palavras, de espaços, e que se colocam ali para dizer que estão na crista da sociedade e não estão. Porque o próprio discurso é furado. Porque o próprio discurso é viciado. Não é um discurso limpo. É um discurso de quem está usando a prerrogativa para, né, colocar-se numa situação. Peraí, né? Não, então vamos fazer assim, não. Vamos fazer um commodity. Então vamos fazer um commodity. Vamos começar do zero e vamos dar uma unidade, vai ter 8 bilhões de unidades. E a gente vai dar uma unidade desse commodity para cada habitante do planeta. E a partir dali, a pessoa decide o que faz com o seu. Aí eu topo. Aí legal. Então vamos pensar numa moeda mundial? Vamos. Então vamos fazer assim, a gente cria um commodity, né, uma nova cripto. E cada humano ganha um. Tem direito a um. Aí já tem um problema, mas e o cara que nasceu, vai nascer... Ah, mas vai nascer daqui 6 meses, guarda um pra ele, não sei o quê. Ah, mas peraí, então vou fazer filho aqui já pra ganhar 2. Assim, ó, já deu problema. Né? A divisão já deu problema. Mas vamos dizer que a gente faça um corte e diga, não, é os que estão vivos. Agora, hoje, cada um recebe um. Então, pessoal, a gente... Você veja que aí a conversa muda, né? Porque aí não tem mais Baleia Sailor, não tem Elon Musk, né? Essas desgraças não vão ter poder mais. Só se, claro, eles utilizem do poder econômico deles para comprar preço de banana. Claro que aí, entendeu? Eles estão usando, né, do poder que eles já têm para se apropriar de algo. E também insolúvel essa questão, né? Então, você acha que é possível o Bitcoin libertar a humanidade? Não, porque ele já está na mão de certos grupos. Então vamos criar um novo Bitcoin. Vamos dar uma unidade para cada um no mundo. Vai libertar a humanidade? Também acho que não, porque esses caras vão pegar o dinheiro que eles já têm, né? Que vale, o ouro que eles já têm, as coisas que eles já têm, e vão comprar essas unidades. Como aconteceu, né, no final da União Soviética. Quando as pessoas foram lá e ganharam ações lá de todas as empresas e, né, alguns mais espertos que tinham lá mais dinheiro foram lá e compraram das pessoas essas ações e se tornaram lá os mandatários da Rússia, né, que são os que hoje detêm lá o poder econômico na Rússia. Assim, né, pessoal, é tão complicado, né, a gente pensar numa situação que você possa realmente democratizar, né,
a riqueza no mundo, mas não vai ser pelo Bitcoin não, tá? Ele já está na mão de poucas pessoas, né? Imagina, se você coloca agora o Bitcoin como dinheiro do mundo, você tem um rei no mundo que se chama, né, Baleia Sailor. É simples. Você tem um novo rei no mundo que vai mandar na humanidade. Eu não concordo, né? Eu não concordo. Aí se eu tivesse lá do lado de Xi Jinping, eu ia falar, tá, você vem aqui botar teu poder aqui. Vamos ver se tu segura um míssil nuclear. Eu não concordo. Eu já estaria em guerra com esse cara. Quem é ele para ser o novo rei do mundo? Quem deu poder para esse cara, a não ser ele usar o poder econômico dele para se apropriar de algo que ele viu, e agora ele quer defender como se isso fosse a única coisa que fosse um commodity que fosse passível de ocupar esse espaço digital. Então não, tá, pessoal? Não. Parem de escutar esse lixo de gente que faz esse monte de vídeo lixo, né? Esse monte de Smiths, de zumbis, né? São zumbis, né, gente? O cara escuta meio. Então ele chega no tema, aí ele escuta 20 vídeos de abobrinha, que é a mesma coisa de sempre, né? O Halving, o Satoshi Nakamoto, o dia da pizza, só essas bobagens de sempre. Aí ele vai e ele começa a repetir isso nos vídeos dele. Aí ele continua. Aí vira um bando de zumbi, né? Você não vê. É pouco caso que você vê alguém criticando, trazendo algo interessante. Você não vê, pô. Pergunta. Só assim, ó. Pega o cara, você assiste um teste de realidade que você pode fazer. Assista as pessoas que você assiste. Qual é o nível de crítica deles ao Bitcoin? O que eles criticam? Se o cara não critica nada, meu caro, se ele não mostra a questão lá do problema ambiental, né? Se ele não mostra a concentração até dos mineradores, né? O cara vai falar, não, o Ethereum está concentrado. Aí você vai procura estatística e você vai ver que o Bitcoin está concentrado na mão também de poucos mineradores, e ponto. Então, assim, se o cara não faz a crítica de nada, tá tudo bom. Ah, não, é El Salvador, olha que legal, governo autoritário, né? Colocou o Bitcoin como moeda. Porra, mas a moeda não era para combater o Estado. E lá o Estado tornou aquilo moeda. E nem o Bitcoin que você usa lá é um token. Você não tem acesso ao Bitcoin. Porra, galera. Assim, sabe, essa parte, esse chorume, essa lixeira, assim, isso aí eu já não tenho mais vontade de falar sobre isso. Mas eu mostro pra vocês que isso é uma coisa que a gente pode passar aqui, tá? Porque essa discussão pode chegar e os puristas virem aqui falar, não, olha só, né? A CVM vai regular todas as outras criptos e elas não vão poder estar operando no Brasil porque elas são valores mobiliários. Só o Bitcoin vai poder ser operado. Aguardem que vocês verão isso. Aguardem que vocês verão isso. Eu não duvido que eles tentarão fazer isso. Porque essa é a estratégia deles. No mundo inteiro. Essa é a forma como esses vagabundos que se dizem anarco-libertários são um lixo, não são isso. Eles são anarco-vigaristas. É a forma como eles querem impor essa porcaria para todo mundo e tirar o direito das pessoas de fazerem sua livre escolha. Porque quando você vai ler lá, né, a ideia é de competição das moedas e que vença a melhor. E não os caras se aproveitarem, comprarem congressistas nos Estados Unidos para que os congressistas vão lá e defendam eles. Olha que lindo. Então, assim, sabe, entre a casquinha, tá, gente, que é o que os zumbis repetem um pro outro, né, e aquilo acaba virando uma seita na crença, né, do Satoshi Nakamoto Messias, e, né, das bênçãos deixadas, né, com o Bitcoin, que é, né, um instrumento de adoração. Até, olha aí, é um bezerro de ouro, né?
É mais um fariseu, né, gente? É tanto fariseu, né? Nossa, é fariseu de tudo que é lado, né? Você encontra na religião, você encontra na cripto. São os fariseus. E aí você vai vendo que a coisa toda tá, né, rolando dessa maneira. E aqui a gente pode estar vendo o que está acontecendo, tá, pessoal? Eu já estou olhando aqui, já estou sentindo o cheiro, tá? Então, peraí, né? O Banco Central vai regular aqui. Não, mas deixa lá para a CVM. Então, como é que vai ficar isso? Então, entendeu, pessoal? Olha lá, que ficará responsável apenas pelos ativos considerados valores imobiliários. Mas se eles consideram todos os ativos que não sejam Bitcoin valor imobiliário, então tudo a CVM vai controlar. Entenderam? Não, mas o Bitcoin não. Entendeu, galera? O jogo tá contado aqui. Sabe, não tá escrito, mas tá dito. Porque tá vindo essa conversa, entendeu? Isso é pago, né? Lá nos Estados Unidos é pago, né? Expressamente. Aqui a gente não sabe da onde, como é que veio chegar essa coisa aqui, né? Mas tá aí. Bom, gente, agora falando um pouquinho só de ações, tá? Que é outra coisa que eu acho muito mais saudável, muito mais limpa, muito mais útil, né? E que pode realmente te dar aí uma saúde financeira fantástica se você aproveitar, né, as oportunidades. É que, né, a Standard Poor's, uma dessas agências aí de certificação, ela tá melhorando, não melhorou a nota brasileira, né, a nota soberana, né, dos títulos brasileiros, mas ela deu um viés, né, de estável para positivo. Ou seja, esse viés, essa mudança de viés indica que provavelmente, se as coisas acontecerem como estão, caminhando para, né, seja na reforma tributária, aprovação do arcabouço fiscal, vai subir o rating do Brasil. Então é isso que tem. Então essa é uma notícia positiva, ou seja, essa é uma notícia que talvez não traga imediatamente dinheiro, mais dinheiro, porque esse dólar caindo, não tenho dúvida de que isso é entrada de dinheiro estrangeiro, e esse dinheiro estrangeiro já entrou na bolsa nos últimos dias. A gente já está quase com 20% de alta na bolsa, que é dinheiro estrangeiro. Então essa queda do dólar é entrada de dinheiro estrangeiro. Tá, pessoal? E se tiver, então, as coisas caminharem, a gente vai ver mais entrada de dinheiro estrangeiro. E conforme for caindo o rendimento, né, a queda dos juros no Brasil, a gente vai ver esse dinheiro estrangeiro saindo dos títulos e indo para a bolsa. Então a gente pode ter um ciclo realmente virtuoso na bolsa. Ainda, né, como não tem as regras não estão aprovadas, as expectativas ainda não estão elevadas em relação à bolsa atingir lá, dobrar de patamar, né? As expectativas estão lá no máximo de chegar a uns 30%. A gente já subiu meio que 20%, então um caminho mais de alta ainda não está muito além disso. Mas já tem uma sinalização positiva no horizonte de que as coisas podem melhorar mais, tá? E que a bolsa está barata. E aí, né, gente, quem fala sobre isso, né, não é minha opinião, mas se você pegar o Luiz Stuttenberg, tá, um Faria Limer aí, que é o gestor, né, do lendário Fundo Verde, tá, pessoal? Diz que ele vê espaço para a bolsa subir, né, com a aprovação do arcabouço, né, a surpresa do PIB, a queda da inflação. E ele, né, até as reportagens lá, o pessoal que trabalha com ele, comentou nas reportagens aí que ele tá, né, nunca se viu ele tão animado com a situação que tá por vir, tá? Mas assim, né, galera, ainda não tá nada certo. Só que assim, aqui é aquilo, né? Você tá vendo a notícia aqui no momento que ainda você vai conseguir encontrar, né, ações baratas na bolsa, ações boas pagadoras de dividendo com preços baratos ou com preço-lucro, né, mais baixo. Que a ideia é você comprar uma ação com PL até 5, né? É relação preço-lucro, tá? Essa é a ideia. Aí, né, pessoal, então de ontem para hoje aí, com esse negócio do Standard Poor's, a bolsa subiu 2%, bateu quase 120 mil pontos.
Talvez tenha alguma correção na sequência, tá, gente? Né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer nos Estados Unidos, se vai ter uma correção lá, se tiver uma correção lá, vai ter uma correção aqui. Mas provavelmente pode ter uma correção aí, né? Deu esse ânimo, mas é normal ter uma correção, né? Principalmente ter atingido esse índice aí, esse valor, né? É o maior nível desde outubro do ano passado, tá, pessoal? Então é uma coisa aí importante de estar observando, tá bom? Bom, gente, o que mais aqui? Então aqui, né, alguns dados aí, ó. Eu não conheço esse operador, tá, gente? CryptoDelio, tá? É uma empresa aí dessas que você deixa o dinheiro aplicado lá, quebrou, tá? E o Bank, né, que é o parceiro do Prime Trust. Prime Trust é a empresa que imprime a tal da TUSD, que pediu falência, então acabou o TUSD. E eu já tinha colocado essa TUSD, tá, pessoal? Desde que a Binance começou com essa porcaria aí, quem acompanha meus vídeos sabe que eu falei, olha, não usa essa porcaria dessa TUSD, hein? Isso aí é um lixo. E não deu outra, tá, pessoal? Já foi. Agora a Binance tá lá com as cacas dela. Ela tá com a BUSD, tá com essa TUSD e coloca, sei lá, tem umas outras porcarias que ela usa lá também, né? E tem lá a porcaria maior do Tether, né? Que tá lá também. Bom, pessoal, então acho que por hoje era isso. Fiz uma recapitulação aqui dessas ocorrências, tá? Não tô gravando vídeo sempre, né? Falei pra vocês, ficar botando a mão no lixo não tá muito fácil. Mas eu acho que agora com essas informações que eu trouxe, ajuda vocês aí não só a pontuar a visão de vocês em relação ao mercado cripto, mas pontuar agora também em relação de vocês, né? Começar a colocar o pezinho em outras coisas, tá, pessoal? Falar um pouco mais de ações, tá? A gente começar a aprofundar mais, tentar ver outras formas de investimento possíveis, né? Passíveis da gente, né, construir um patrimônio, ter mais liberdade, né? Ter mais segurança, ter mais estabilidade. Eu acho que isso é importante, tá? Não ficar só nas criptos, tá, gente? Eu tô com um pé muito atrás das criptos, tá? Todas, inclusive o BitLixo. Porque, cara, não dá pra confiar, tá? Isso aí é um código de computador. Vem aí um computador quântico aí capaz de quebrar essa blockchain aí, acabou, cara. Acabou. Os chineses vão lá, destrói isso aí e acabou. Eles causam um prejuízo de, né, 500 bilhões de dólares quebrando esse negócio aí. E imagina, quebrou essa, quebra as outras. Então você destrói um mercado de 1 trilhão aí. É pra se pensar, tá, pessoal? Né? Talvez não aconteça isso nos próximos 10 anos. Tá bom, né, gente? Mas se tu tá comprando algo que você acha que vai ser tua aposentadoria, porque um dia ele vai valer $1 milhão. Mas como é que você vai comprar um troço que talvez daqui 10 anos venha um computador lá e derruba isso aí? E quebra o blockchain? Então, tem que, sabe? Talvez, né, fazer planos, como eu disse pra vocês, né? Aproveitar o bear market agora, ver se você consegue comprar lá embaixo. E 2025, quando tiver lá alta de novo, esperar chegar no ponto bem alto e aí vender e fazer o que você quer fazer na vida. O teu sonho aí, a coisa, faz um projeto. Não fica pensando nesse negócio de aposentadoria, porque você não sabe se esse troço dura até lá. Imagina o impacto ambiental dessa porcaria. Isso não é brincadeira, tá, gente? Tá? Então, pessoal, pra pensar. Beleza, gente? Então, professor Martins, e até nosso próximo vídeo.